Olá, como vai você? Nós novamente estamos aqui, eu sou Manu Hayashi. Eu sou Paulo Nassif. E nós estamos aqui para bater papo. De quebra, a gente vai trazer para você qualidade de vida, saúde, bem-estar, dicas que podem fazer do seu dia a dia muito melhor. E ao longo da vida, ainda mais. Como vai você, doutor Nassif? Estou muito bem, Manu. Muito e você, bem. como está? Eu estou muito bem também. E estou muito feliz e aliviada. Por quê? Porque desde que o nosso convidado, Dr. Rubens Darwish, esteve aqui, não param de me perguntar quando é que ele vai voltar. Eu acho que nós estamos conseguindo um novo integrante fixo para nós. Eu acho que sim. Eu amo esse mineirinho. O pessoal gostou do mineirinho. Eu acho que não é verdade. Como vai você, doutor Rubens? Eu vou bem, vocês dois como estão? Muito bem. Sempre muito alegres. Bem, muito bem. Manu, você está muito sempre elegante alegre. hoje, Manu. Muito obrigada. Como sempre, Manu. Muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês, então a gente tem que se preparar. E aí, a gente novamente veio para conversar sobre a saúde do nosso coração. Ele é tão importante para nós, né? Sem dúvida. Não é à toa que as pessoas relacionam o coração com parte especial, sentimental, emocional da nossa vida, né? Então, é bastante gostoso conversar sobre isso também, porque as pessoas se preocupam com ele, né? Sim, as pessoas tem que se vivem preocupar, preocupadas né? com o seu coração. E uma das preocupações das pessoas obesas, hoje a gente vai chegar um pouquinho mais perto da sua área, é justamente com o coração, concorda? Concordo. Eu acho que inclusive a sua, sim, com o coração do obeso. A preocupação, é o maior fator de risco, é o coração. Por quê, doutor Rubens? E aí, o que você falou, né, Paulo? Ser um paciente obeso, ele vai ser um doente que vai ter múltiplos fatores de risco para o cardiologista. Geralmente é um paciente diabético, um paciente que não consegue fazer atividade física, é um paciente que se alimenta mal. Então, ele não tem uma qualidade de vida para poder ter uma vida longeva e de qualidade. E eu acho que eu quero até reforçar, Rubens, te perguntando assim, muitas pessoas me perguntam assim, mas o maior risco que eu tenho é ter o diabetes. Mas eu gostaria que você falasse por que o diabetes aumenta tanto o fator risco cardíaco. O que ele causa nas nossas artérias, o que acontece. Quando o paciente é só obeso. Eu estou falando agora só de obesidade. Mas quando ele é só obeso, ele tem menos risco cardíaco do que o obeso diabético? Sim. Essa somatória se complica. Menos, mas ele vai se tornar aquele paciente obeso e provavelmente diabético. Tá. Sim. Né? Eu interrompi sua pergunta, mas vamos lá. Então, por que o diabetes é tão significativo? Porque a diabetes, assim, pela glicemia elevada que você tem no sangue o tempo todo, né? Porque muita gente fala assim, não, eu estou diabético, tem que parar de comer açúcar. Não é só o comer açúcar, é que você come açúcar e o pâncreas não consegue jogar essa glicose para dentro da célula. Isso vai provocando uma doença arterial. Tanto que a diabetes não é só o coração. É coração, cérebro, perna, aorta, tudo. Olhos? Visão. Olhos, visão, tudo. Então, assim, é uma doença que vai silenciosamente, digamos, entre aspas, se sentir corroendo pelos seus vasos. Né? Então, isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Entendi. E isso tem que ser exposto ao paciente quando ele está fazendo uma avaliação, seja para cirurgia ou não, mas tem que expor isso ao paciente, que o risco do coração aumenta muito nessas situações. É porque é bem comum o paciente ser obeso e ter diabetes tipo 2, né? Sim, muitos pacientes obesos têm diabetes. Diabetes é uma incidência altíssima Acaba no mundo sendo todo. uma das complicações da obesidade o diabetes. Sim, a obesidade acaba desenvolvendo o diabetes. Que a barriguinha também a gente considera como um órgão, então ele faz uma doença metabólica. Então, eu já entendi que a obesidade é um fator importante e é Sim. bastante arriscado para o paciente obeso a questão cardiológica. Mas os quilinhos a mais, não estou falando de obesidade agora, estou falando de quilinhos a mais, também são significativos? Veja, a gente tem que classificar de acordo com a obesidade, grau 1, grau 2. É óbvio que o paciente que está com IMC ali 27, 28, ele é sobrepeso, então ele está ali num nível, vai depender do resto que ele faz também. Né? Mas tem assim, o paciente tendo acima de 20% do seu peso normal, ele já passa a ser um paciente que tem risco de saúde aumentado. Então, quer dizer assim, até mesmo a barriguinha de chope do final de semana tem que chamar atenção. Sim. E o que nós temos que tomar cuidado também? Porque, por exemplo, você vai falar estilo de vida saudável.
Se a pessoa tem a barriguinha de chope, mas não faz atividade física, come mal, e você vai só aumentando, assim, ele não faz dever de casa, né? Ele é um paciente que não faz. Não é repentino. É Não. aquela gota d'água que vai caindo, até Aí encher o negócio para até encher o extravasar. negócio. Então a gente imagina que foi só uma coisinha, mas não é só uma coisinha cumulativa que veio de Claro. várias. E você pega o paciente que tem sobrepeso, né, Nascimento? Que gosta de ter obesidade móvel. Ele é um paciente que não consegue fazer atividade física direito, porque ele já não tem, começa a acabar com a articulação e tudo. Sim, e além de não conseguir, ele passa a ter risco Maior de risco, fratura, sim. de queda, de outras coisas. E, inclusive, né? o paciente obeso, fazendo exercício físico, ele também... eu sei que ele precisa, mas ele também, se ele não tiver controlado, ele também passa a ter um risco cardíaco maior. Sim. Então, tudo é uma somatória, né? Doutor Nassif, geralmente os pacientes relatam para vocês, para nós, né, que em pouco tempo depois da cirurgia ele já tem uma grande melhora da saúde. Por exemplo, em relação à hipertensão, os hipertensos, eles também relatam isso? Também relatam isso. A maioria dos pacientes hipertensos ficam depois sem medicação, sem nada. Né? Logo já vai fazer efeito. Sim. Se você pegar hoje obesidade, hipertensão, desculpe, colesterol elevado e glicemia elevada, depois da cirurgia, eu brinco sempre assim, volta do consultório para saber se eu vou deixar você com remédio ou não. É verdade. Mas tem uma coisa, né, que a gente tem que sempre deixar muito claro, é que a obesidade é uma doença. Mesmo que ainda ela não tenha outras doenças. Ela já é uma doença, já é um paciente que tem uma inflamação maior. Sim. E que isso tudo é fator predisponente para que apareçam outras doenças. Então, por exemplo, hoje existem trabalhos que falam que a cirurgia bariátrica, bem indicada, ela reduz o risco porque reduz esses fatores todos que nós estamos falando. Então, eu quero aproveitar o que o doutor Mas deixa eu só acrescentar, assim, senão depois eu apanho dos endocrinologistas quando eu chegar lá. Assim, veja, não é porque eu tenho lá um sobrepeso, eu tenho diabetes, não quer dizer que ele tem que fazer cirurgia. Não. Né? A indicação... Isso passa por uma avaliação muito criteriosa e depois vai ser decidido o que é melhor para ele. Mas até porque tem que ser entendido qual é o melhor tratamento. Sim, mas a combinação obesidade e diabetes não é nada boa. Então, não é nada bom. Tem que tomar fator cuidado. elevado de risco. O doutor Nassif fala bastante disso aqui, que a obesidade em si já é uma doença. Só ela, sozinha. Sim. E eu imagino, eu já ouvi de muita gente, imagino que o senhor ainda mais. Muita gente obesa que fala assim, eu sou obesa, mas eu sou super saudável, os meus exames estão tudo ok, eu não tenho diabetes, eu não sou hipertenso. Por que isso ainda assim é preocupante? Com o passar do tempo isso muda, eu tenho a impressão. Com certeza, porque ele já tem uma predisposição. Nem tudo, igual você falou, é imediato. Isso pode acontecer ao longo do tempo. Na verdade, não é esse termo, eu sou saudável. Não, eu tenho uma doença, que é a obesidade. Eu não tenho outras ainda. Saudável. Sim, eu não tenho outras ainda, mas os exames, eu tenho que cuidar a partir do momento que você tem obesidade, sobrepeso e obesidade grau 1, você tem que cuidar. Não quer dizer, porque as pessoas às vezes confundem assim, se eu tenho obesidade, se eu tenho alguma coisinha, eu tenho que operar. Não é isso. Mas você tem que cuidar disso. Tem que tratar. A historinha do lavacar lá depois. Então, assim, você tem que cuidar, você tem que fazer manutenção, você tem que ter exames periódicos, tem que ter avaliações de pessoas que têm conhecimento daquilo que você tem da doença. Profissionais sérios da área. Se você tem diabetes, você tem lá o teu endocrinologista que está cuidando de você, o cardiologista que vai cuidar da outra parte. Então, assim, claro... Até porque não dá para operar, eu ter ali um fator cardiológico, né, de risco, operar e desaparecer, nunca mais voltar na equipe médica, nunca mais voltar no cardiologista. Vai estar curado. Isso que você fala assim, isso é um contexto muito grande. Isso é um controle. Você controla aquelas doenças, mas se você descuidar, elas podem voltar. Né? Então, o importante é o que o Paulo falou assim, você passar pelo endócrino, passar pelo cirurgião, porque é questão técnica e saber se você tem condições de fazer aquela cirurgia. Porque o benefício, e outra coisa, porque o benefício que você ganha dela é muito grande. Eu falo isso para meus doentes. Olha, não esqueça o benefício que você ganha. Desde que bem indicada. Desde que bem indicada. Entendeu? É esse que é o contexto importante. E da outra vez que a gente esteve aqui, a gente já comentou que parece que até uma certa idade a gente vai aceitando tudo. Com o passar dos anos a coisa vai se agravando e a idade também passa a ser um fator de risco.
Então, se eu tenho obesidade, se eu tenho diabetes, se eu tenho deixar ir protelando e postergando esse tratamento, a coisa só vai ficando pior. Não tem milagre que resolva se eu não tomar parte do meu milagre, se eu não for atrás de conquistar. Eu acho que a grande lição é essa, né? É plantio. A semeadura você escolhe, mas a colheita é obrigatória. Entendi. Então você vai colher aquilo que você está semeando. A gente tem que se cuidar, história, né? É aquela história, a conta chega. A conta vai chegar, né? A conta vai chegar. E quando os pacientes melhoram a partir disso, geralmente eles ficam livres de medicação? Ele operou, ele geralmente vai ficar livre de medicação? Eu acho que é pouquíssimo, assim, hipertensos que fizeram cirurgia bariátrica continuam tomando remédio. Para colesterol elevado, a mesma coisa. E diabetes também, porque você desabsorve o doente, né? Ele passa a não absorver tanto. E passa a não comer tanto. Então, ele acaba fazendo um controle melhor dos fatores de risco dele. E daí, geralmente, ele começa a perder peso, ele começa a gostar de se sentir bem saudável, ele vai fazer exercício físico, ele vai mudar a vida. E se ele estiver disposto a uma mudança, ele vai ter uma vida muito melhor, né? Com certeza. Eu falo sempre assim que você tratar doenças... vamos aqui no nosso caso aqui estamos falando de obesidade. Quando você opera um paciente, se você tem um quadro mais grave de obesidade, a pessoa tem já alguns problemas emocionais que são causados por essa obesidade, alguns fatores limitantes que a obesidade traz. Então, você tem o diabetes, você tem a hipertensão, mas você também, depois da cirurgia, que o paciente perdeu peso, começa a se livrar dos medicamentos, ele também melhora demais a autoestima. E a autoestima vai melhorar demais esses problemas que ele tinha previamente emocionais. Eu acho que a melhora é quase que geral. Ele melhora as condições de trabalho dele, familiares. Então, mas a gente tem que estar sempre cuidando desse paciente no contexto todo. Não é focar lá no diabetes ou na hipertensão que ele tinha. Tudo. Por isso precisa de uma equipe. Uma equipe que contemple profissionais das áreas em que ele precisa de tratamento. Sem dúvida. Mas o paciente que tem hipertensão ou tem diabetes, ele mesmo assim, ele já tinha antes, ele pode operar? Pode? Pode, se não tiver risco para isso, não tem contraindicação tão assim. O diabetes, a hipertensão, o colesterol, que o Rubens falou, são as indicações. É uma síndrome metabólica que é a melhor indicação para a cirurgia bariátrica, desde que ele esteja controlado das doenças. Eu ia chegar nesse ponto. Ele precisa antes ter feito um tratamento controlado. Você não pode operar alguém com diabetes descompensado ou com a hipertensão... Porque o diabético ele tem maior risco de sangramento, ele tem vários riscos de complicação, não? Não é que tenha... Assim, quanto mais doença, mais chance você tem de ter algum problema. Então, mas se o paciente estiver muito bem preparado, isso diminui bastante. Claro. A incidência é muito pequena. Para isso faz parte daquele combo que o paciente vai passar antes da cirurgia. Sim. Ele vai fazer preparo do corpo, da mente, da família, ele vai estar preparado para essa... Esse é mais ou menos a receita para que a cirurgia tenha um bom sucesso. E você tocou num assunto da família que é fundamental. O apoio familiar a esse tratamento é importantíssimo. Sem dúvida. É bem interessante porque o paciente também acaba depois mudando a família, né? Uma vez um paciente, a mãe operou e eu vi ele disse, mas você emagreceu? Eu não estou comendo igual a minha mãe agora. Estou comendo um pouquinho, realmente assim, isso muda o contexto familiar. E a gente fazia, você lembra, Manu, quando nós fizemos algumas reportagens que a gente fazia desafios aos pacientes? Então, o casal tinha obesidade. Aí a gente fazia um desafio. Olha, ela vai operar e você vai tentar, no ritmo dela, perder peso. E a gente fez com alguns casais, lembra? Sim. Reportagens que a pessoa perdia peso. Que às vezes o marido tinha uma condição que não era de obesidade exatamente, não tinha indicação para cirurgia. Mas que poderia chegar lá. Mas que podia melhorar. E ele melhorou entrando no ritmo da esposa no pós-operatório. Mas isso é muito legal, porque é o seguinte, é a mesma coisa. Como é que ela
que operou vai emagrecer se ele não ajuda. Não ajuda. Ela fala assim, eu vou sentar e comer um pouquinho, você vai comer aquele monte vendo batata frita. Não dá. Então mas isso você sabe, aí ajuda o contexto familiar. Mas também. Você sabe que no consultório é muito comum isso, principalmente porque a mulher ela se dedica mais, ela controla mais a casa, ela é a organização. Mas quando a esposa opera, então é muito comum a esposa chegar no consultório com o marido e falar, Nassif, eu estou fazendo tudo, mas ele me boicota, ele pede pizza, ele pede isso, ele está me sabotando. Então, é muito comum. Mas aí, isso. quando ele vê que ela está emagrecendo, ele também vai atrás Não, ele do caminho, vai vai apoiar, fazer exercício. vai né? apoiar. Isso é muito e marca legal. a consulta do médico, porque até onde eu sei, os homens são muito mais difíceis de irem por conta própria no médico, né? Quer que eu conte a história? Pode Então, contar. Como é que é, por exemplo, pedra na vesícula. Consulta, a mulher. A mulher chega no consultório e diz assim, doutor, estou com pedra na vesícula, o que eu preciso fazer? Olha, você tem que, no teu caso aqui, analisando, você tem indicação cirúrgica. Tá bom, doutor, quando que a gente vai fazer, quais são os exames e tal? Essa é a mulher. O homem. Eu vou fazer os exames, depois eu volto. Tá bom, doutor, tem que operar? Então tá, eu vou ver aí uma data que seja melhor e tal, a gente vai conversando. Depois ele volta com a esposa. Daí, olha, veja, eu não sei o que, daí a esposa dele, pode marcar, doutor. Daí você marca a cirurgia. A mulher tem muito mais coragem do que nós. Muito mais. Eu brinco que dá trabalho no hospital é homem, mulher não dá não. Exatamente. E o pior é que, geralmente, o risco cardíaco, por exemplo, é mais cedo, né, pro homem. O homem é mais cedo. Você lembra quando eu fui operar o rim, eu queria fugir de qualquer jeito, né? Homem é assim. Não, isso é normal. Mas ainda bem que não fugiu. Porque bem. protelar as coisas, geralmente não dá boa, não. Não, resolva de uma vez só. Resolva de uma vez. De novo, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, E Bruno. tem Obrigado, muita Nassif. coisa aqui que a gente pode conversar. Tem muita coisa sobre o coração sim. que vale a pena a gente conversar. E que a gente vai querer que você volte muitas Obrigado, vezes. Bruno, mas é com certeza que eu vou Mas você voltar. não perguntou uma coisa para ele que eu achei que você ia perguntar. Então, por favor. Ela ia te perguntar, Rubens, que eu achei que ela ia te perguntar, mas ela não perguntou, eu vou te perguntar. Opa. A medicina tem evoluído muito. No. Você tem exames de tudo que é jeito para fazer, você tem diagnostica mais cedo, faz tudo mais cedo e tal. Mas, apesar disso, a doença existe. Sim. Ainda com controle que não é muito bom. Aonde que entra e o que é importante nesse momento... Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Onde que a gente está da falhando? mesma maneira que está aumentando a qualidade de exames, a evolução da medicina, os hábitos, os maus hábitos de vida ainda permanecem. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla. Sim. Vida saudável, mudar os hábitos. E eu acho fundamental isso que a gente está fazendo aqui. Porque é uma conversa informal que às vezes as pessoas não têm oportunidade de ter ou não vão ao consultório, mas o doutor Nassif falou que isso pode ser assim, poxa, eu estou sentindo isso, quem sabe eu não vou ali. Esse divulgar esse conhecimento, porque isso é importante também. E é o que o Nassif falou, hoje a gente acha, por exemplo, tabagismo, que é um grande vilão. Tabagismo mata 40% da população do mundo, praticamente. Mesmo assim, na Europa é absurdo a incidência. Muita gente ainda Muita fumando. gente fumando. Então, assim, é importante a gente fazer esse bate-papo aqui. Conscientização. Todo mundo. As coisas não são fáceis. Não Mudar são fáceis. hábitos de vida tal, não são fáceis, mas elas têm que acontecer. Com certeza. É o mais importante. Então, sempre é importante que a gente possa levar para as pessoas essas informações, porque a informação, às vezes, é o primeiro passo. A gente faz com que as pessoas se lembrem que ela precisa voltar no cardiologista, que ela precisa tratar a sua obesidade, que ela precisa tratar o seu refluxo, que ela precisa saber se o refluxo é mesmo refluxo, Sim. ou como a outra vez a gente Sim. conversou, tem alguma coisa relacionado. Enfim, nós somos uma máquina que depende de vários fatores, né? Que depende que essa orquestra toque toda afinada. Claro. Opa. Então, é importante que a gente busque qualidade de vida no dia a dia. E por isso é muito especial ter vocês como nossos informadores, nossos médicos que nos ajudam a manter a nossa saúde. Manu, gostei desse seu fechamento, ficou muito bom. Muito Que bom. bom, que bom Eu que estou você aqui pela gostou. segunda vez, eu gostei mesmo, bastante. É. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Então, eu queria fechar mesmo citando o Salmo 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio.
Sim. É isso. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos dias de tal maneira com que a gente cresça, que a gente melhore a cada dia. A gente tem todos os dias a oportunidade dele de fazer melhor. E que a gente possa, então, buscar para nós mais qualidade de vida, para a nossa saúde, uma vida, para a nossa família, uma vida melhor, para as pessoas que nos rodeiam, uma vida muito melhor. E eu acho que é isso que Deus nos dá como responsabilidade. Amém. Muito obrigado, porque vocês fazem esse papel de maneira brilhante. Obrigada pela sua companhia, doutor Nassif. Obrigado, Manu. Rubens, mais uma vez. Obrigado, irmão. Isso é mais uma de muitas. Se Deus Estaremos juntos aqui porque é muito importante passar à população essas informações que vão fazer com que se estimulem a procurar melhorar a sua saúde e cuidar da sua saúde. Com certeza. E o que o Nassif falou, uma coisa muito legal, é que a medicina mudou muito, né, Nassif? Eu brinco sempre que a gente viu o dilúvio, não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Sim. Então você vê hoje, você faz uma cirurgia geral com 3 furinhos na barriga, tira a vesícula. Antes era uma confusão monstruosa para fazer isso. A cardiologia cada vez mais avançando com medicações e tudo. A gente tem uma oportunidade muito grande de viver muito bem. Para ver, assim, a família crescer, ter a oportunidade de fazer o que quiser na vida. Eu até proponho que nosso próximo bate-papo seja sobre a evolução da tecnologia, da cardiologia, da medicina, que eu acho que pode ser aplicada ao que a gente pode aplicar com exatamente, né? A gente já Legal. conversou sobre isso, sobre ortopedia, já conversamos sobre vários aspectos nessa área da saúde, na saúde, e eu acho que pode ser um assunto bastante interessante e que as pessoas vão gostar bastante de estar conosco. Com certeza. Então, muito obrigada, os meus turquinhos aqui do coração, amo vocês. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem nós nos vemos de volta no nosso Como Vai Você? Tchau, gente. Tchau, Valeu, gente. Um grande abraço.